Olá, Shalom. Shalom é paz, saúde e prosperidade. É o que nós profetizamos sobre a sua vida neste momento. Que Deus te abençoe, aonde você esteja. Que o Senhor possa te abençoar, guardar e suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele irá falar conosco mais uma vez. Ao meditarmos na palavra, nós recebemos a confirmação de uma promessa que está lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, que nos chama de bem-aventurados, mais do que felizes. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem e que praticam as palavras desta lei. Por isso, neste momento, nós vamos estar meditando aqui no texto, no livro de Josué, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos e vamos extrair deles algumas lições para as nossas vidas. Vamos extrair aqui algumas orientações que Deus deixa para mim e para você. Diz a Bíblia assim, ó: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O texto nos mostra, primeiramente, Deus falando para Josué, o sucessor de Moisés. Deus, Ele traz aqui uma palavra de ânimo, de incentivo para o jovem comandante do exército de Israel. Moisés havia morrido, Josué, o seu sucessor, e ele sabia muito bem dos desafios que ele tinha pela frente. Por isso, Deus, na sua infinita sabedoria e graça, traz essa palavra de motivação para o jovem Josué. Deus diz para ele: levanta-te, pois, agora. A palavra de Deus para mim e para você neste momento é: levanta-te. Quantas e quantas pessoas estão prostradas, quantas e quantas pessoas estão desanimadas, quantas e quantas pessoas estão paralisadas, estagnadas por causa dos problemas, estão completamente entregues à derrota, não saem mais da sua zona de conforto, não se levantam para a vida, estão sendo derrotadas dia após dia, estão se consumindo dia após dia. Mas Deus diz para Josué e diz para nós também neste momento: levanta-te, pois, agora. Deus, Ele não faz nada na vida daqueles que não se dispõem a ir até Ele. Quando você lê a Bíblia, em especial os Evangelhos, você vai encontrar Jesus operando muitos milagres, mas algo nos chama a atenção. Jesus, Ele nunca foi à procura de ninguém. As pessoas que precisavam de milagre iam até Jesus. Jesus só foi até a casa de alguém quando alguém foi até Ele e pediu ajuda. Um exemplo: a filha de Jairo, ela estava enferma, na verdade estava já morta, mas eles não sabiam. Então Jesus só foi até a casa de Jairo para curar Talita, porque Jairo, seu pai, foi até ele. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, o que aconteceu? Uma mulher se coloca no caminho de Jesus. Ela foi até Jesus. Diz a Bíblia que ela estava com uma hemorragia. Ela estava há 12 anos sofrendo daquele mal, perdendo sangue. E ela foi até Jesus. Ela se levantou. Eu creio que ela deve ter ouvido falar de Jesus. Ela deve ter ouvido falar dos milagres, das curas que Jesus havia operado.
Então ela se levantou e foi até Jesus. E ao encontrar-se com Jesus, ela recebeu o milagre, ela foi curada. Ela nem precisou que Jesus tocasse nela. Ela simplesmente tocou na orla dos vestidos de Jesus e foi curada imediatamente. Virtude e poder saíram de Jesus quando ela se dispôs a levantar e ir até o Divino Mestre. A Bíblia nos fala também de 4 rapazes, 4 homens que pegaram o seu companheiro paralítico e o conduziram até o Mestre. E diz a Bíblia que eles se levantaram, eles foram até Jesus, mas chegando à casa onde Jesus estava, havia uma grande multidão. As portas estavam completamente entupidas, havia tanto gente dentro como fora, uma multidão. E eles podiam até desanimar, podiam voltar atrás, mas não foi isso que eles fizeram. Eles se levantaram porque eles sabiam que Jesus podia fazer algo por eles. Eles subiram até o telhado, destelharam aquela casa e desceram o corpo daquele homem que estava paralítico até onde Jesus estava. E diz a Bíblia que quando Jesus viu aquele homem descendo, ele não reparou somente no homem que estava descendo, mas diz o texto que Jesus viu-lhes a fé de não ficar prostrado, de não ficar desanimado, não ficar derrotado, não se sentir vitimizado pelas circunstâncias da vida. Eles se levantaram e foram até Jesus. Chegando lá, Jesus operou o milagre, Jesus os curou. Aleluia! É isso que Deus faz quando nós nos levantamos e vamos até Jesus. Quantas pessoas estão enfrentando problemas no casamento? Quantas pessoas estão enfrentando problema com os filhos? Pessoas estão enfrentando problemas conjugais, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais, mas continuam prostrados, continuam caídos, continuam deitados, desanimados. Mas nós precisamos nos levantar. Levanta-te agora, é a palavra de Deus para mim e para você. Mas o Senhor falou mais para Josué. Aqui no versículo 3 ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lhe tenho dado, como disse a Moisés. Deus deu uma palavra de autoridade para Josué. Todo lugar que você pisar as plantas dos seus pés, eu vou te dar por herança. Sabe por quê? Porque quando você se apropria da palavra de Deus, quando você pisa em algum lugar, são os pés do Senhor que estão ali contigo também. A Bíblia fala que os céus é o trono de Deus, a terra é o estrado dos seus pés. Agora, quem são os pés do Senhor aqui na terra? Sou eu e você, é a igreja. Então, todo lugar em que pisarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor vai nos dar por herança. Ele vai nos dar autoridade para nos apropriar do milagre. Se porventura você estiver passando por prova na sua casa, na sua família, aí junto com a sua parentela, determine a bênção, pise com autoridade, pise com ousadia e determine que todo mal bata em retirada. Determine que haja paz na sua casa, determine que haja saúde na sua casa, determine que haja cura, que haja milagre, que haja vitória sobre a sua casa, sobre a sua família, porque todo lugar que você pisar as plantas dos seus pés, o Senhor vai te dar por herança. O Senhor vai honrar a sua decisão, Deus vai honrar a sua ousadia, e Ele vai confirmar a bênção e a vitória sobre a sua vida. Deus disse mais para Josué, no versículo 5: ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Que palavra profunda Deus fala para o jovem Josué. Ele diz que nenhum dos teus inimigos, eles se sustentarão de pé diante de ti, porque eu vou estar contigo todos os dias. Assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Nós sabemos que todos nós enfrentamos provas, enfrentamos tribulações, enfrentamos desafios. A nossa vida ela é firmada
em desafios. Todos os dias somos desafiados, mas nós não podemos de forma nenhuma nos deixarmos ser vencidos pelos desafios da vida. Sabe por quê? Porque assim como Deus falou para Josué, Ele fala para mim e para você: nenhum dos teus problemas eles vão ficar de pé diante de você. Porque assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Moisés, Deus também é contigo. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Diz a Bíblia que o Senhor falou para os seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor vai estar do teu lado, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. Ele não vai te abandonar. Isaías capítulo 49, no versículo 15 diz: pode porventura uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Ainda que ela o abandone, eu todavia jamais te abandonarei, diz o Senhor. Então se aproprie dessa palavra, assim como Deus falou para Josué: eu serei contigo, os seus inimigos não se sustentarão, eles não ficarão de pé diante de ti. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo, eu não te deixarei, não te abandonarei. Deus está falando comigo, com você também. Os teus inimigos, eles não te resistirão. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, Ele é contigo também. Assim como o Senhor não abandonou Moisés, assim como o Senhor não abandonou Josué, Ele também não te abandonará. Aleluia. Outra palavra que Deus fala para o jovem Josué, no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Se esforçar. Nós sabemos que Deus é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos dá energia, é Ele que restaura as nossas forças. Isaías diz que é Ele que tira todo o cansaço e dá vigor àquele que não tem energia nenhuma. Deus, Ele renova as nossas forças, Ele restaura o nosso vigor para a caminhada, para a trajetória que Ele tem nos proposto. Por isso Deus fala para o jovem Josué: esforça-te, Josué, não desanime, porque eu serei contigo. É interessante que Deus fala 3 vezes para Josué esta mesma expressão. Você vai encontrar aqui no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E no versículo 9 diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus falando 3 vezes para Josué: não desanime, mas se esforce, eu te abençoarei. Deus está falando comigo, com você neste momento, que nós não podemos desanimar, nós não podemos de forma nenhuma retroceder, voltar atrás, mas tenhamos realmente persistência, perseverança, bom ânimo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus fala para nós que no mundo teríamos muitas provas. Digo-vos isso para que tenhais paz em mim, porque no mundo tereis muitas provas, muitas provações, mas tende bom ânimo, eu venci. E assim como o Senhor venceu, Ele também vai nos conceder a vitória. Por isso se aproprie aí da palavra de Deus, se aproprie aí das promessas de Deus sobre a sua vida. Tenha bom ânimo, se esforce, porque Deus vai fazer com que você prevaleça em toda e qualquer circunstância. Mas o que vai nos garantir a vitória? Acima de tudo isso que eu falei, nós não nos apartarmos da palavra do Senhor. Aqui no versículo 8 diz: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A certeza da nossa vitória está na palavra de Deus. Se você não se afastar da palavra, se você não se desviar do caminho, se você perseverar, persistir em seguir o Senhor, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir portas, Ele vai trazer cura, vai trazer renovo, restauração, libertação, salvação para a sua casa e para a sua família.
No Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que produz os seus frutos na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo o que fizer prosperará. É isso que vai acontecer conosco, quando nós meditarmos na palavra do Senhor. Se nós não nos afastarmos das promessas, se nós não nos afastarmos daquilo que Deus registrou na sua palavra, nós seremos bem-sucedidos. Deus vai nos abençoar, Ele vai confirmar a sua palavra e a sua vitória sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Esta é a palavra de Deus para nós neste momento, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos neste momento fazer a oração da fé. Aonde quer que você esteja, Deus te abençoe, Deus seja contigo. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, alcança, Senhor, este lar, alcança essa casa, essa família, alcança este ou esta que tem, Deus, se colocado nas suas mãos, que tem demonstrado dependência ao Senhor. Que o Senhor possa entrar com teu poder, que o Senhor possa mudar a história de cada um dos teus filhos e filhas. Traz, Senhor, a cura física e espiritual, cancela toda maldição, todo encantamento, traz a provisão, a fartura, a multiplicação, não deixe faltar o alimento, o sustento, mas que a bênção do Senhor se manifeste sobre cada lar, sobre cada família. É o que nós profetizamos sobre cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor possa reinar na sua vida e na sua família, no nome de Jesus.